No ar, programas Ideias em Debate. Hoje o nosso entrevistado é o administrador de empresa Mário Avelino. Mário Avelino é radicado no Rio de Janeiro, mas é pernambucano de nascença. Ele foi criado em São Paulo e viveu durante muito tempo aqui em São Paulo, até o Mário Avelino vem desenvolvendo um trabalho incansado nesse sentido. Em 2008, juntamente com um projeto da UGT, da União Geral dos Trabalhadores, o Mário Avelino desenvolveu um projeto, que esse projeto teve apoio popular, foi apresentado na Câmara dos Deputados, recebeu o endosso da deputada federal por São Paulo, Luísa Erundina, foi a voto e até hoje está dormindo nas gavetas do Senado e não foi regulamentado. Mário Avelino, é um prazer te receber aqui. Eu quero que você diga para os nossos telespectadores como surgiu a ideia de se criar um fundo devido ao trabalhador. Bom, a ideia surgiu por uma experiência pessoal. Eu trabalhei 16 anos como empregado e em uma das empresas eu fui descobrir, depois eu tinha pedido demissão, que ela não tinha depositado nada e ela tinha falido, inclusive. E aí eu fiquei sem haver navios, então não dava nem para entrar com uma ação trabalhista, porque a empresa não existia mais. E aí comecei a estudar e verificar que... Se a empresa não existia mais, você perdeu todos os seus direitos que existiam. Perdi tudo, porque em massa falida, brigar com massa falida. E aí comecei a pesquisar, revoltado com a situação, porque eu achava que o governo fiscalizava, e não é nada disso. O governo não fiscaliza efetivamente. O governo ele cuida do que é depositado. Se não for depositado, é outra história. Bem, então, em função disso, descobri vários problemas, vários erros, várias fraudes, todas prejudicando o trabalhador. Então, eu pensei, bom, se eu descobrir tudo isso, é bom começar a divulgar. E aí surgiu a criação da organização não governamental, que inicialmente chamava-se FGTS Fácil, que eu queria dizer para o trabalhador o seguinte, olha, o Fundo de Garantia é uma coisa fácil, é uma poupança, não é um cavalo dado que não se olha os dentes, como você citou, só uma correção, ela foi criada em 66. Então é uma lei que o trabalhador trocou a estabilidade que havia no passado, quando ele atingia 10 anos, por uma poupança. Então o Fundo de Garantia é uma obrigação do empresário e é um direito do trabalhador garantido na Constituição Federal. Então o trabalhador tem que ter consciência do seguinte, é o seu dinheiro, é a sua poupança, é o dinheiro da sua família e esse dinheiro é muito importante. Então a ideia veio de uma revolta, de uma injustiça que eu tive como trabalhador e começou todo esse trabalho. Você falou isso, que descobriu vários equívocos, várias fraudes. Você poderia nos citar alguma dessas fraudes praticadas em relação ao dinheiro depositado no Fundo de Garantia ou não depositado? Bom, com relação ao não depositado, a maior fraude são em milhares de empresas nesses quase 50 anos. Esse ano, a lei do Fundo de Garantia fará 50 anos. A grande fraude naquela época era as empresas que não depositavam, sonegadoras, inadimplentes. E muitas empresas deixavam de depositar e às vezes fechavam. E quando a empresa fecha, e normalmente fechada de uma forma até fraudulenta ou não, é massa falida. A possibilidade do trabalhador recuperar aquele dinheiro é 0,01, para não dizer outra coisa. Não quero desestimular nenhum trabalhador, mas depois que a empresa fechou, é muito difícil conseguir, mas vale a pena lutar. Então esse era o principal problema. Aí o governo veio os planos econômicos, Bresser, Verão, Collor 1, Collor 2, que aí nós também fomos muito atuantes em estimular o trabalhador a entrar com ações contra a Caixa Econômica na Justiça Federal e foi uma ação vencedora, porque nós chegamos a ter, quando eu falo nós, a sociedade, o trabalhador chegou a ter 6,5 milhões de trabalhadores com ações tramitando. Chegou a um ponto que o Supremo Tribunal Federal, o STF, julgou esses 4 planos e reconheceu 2, o que criou grande acordo no ano de 2001, e o governo devolveu 44 bilhões de reais aos trabalhadores. Então, olha, vale a pena lutar pelo seu direito. A justiça, eu sempre digo, ela pode ser lenta, mas não tarda. Então, vocês não podem partir dessa premissa, que é o que o governo quer criar, é o seguinte,
Cara, não briga não. Deixa eu meter a mão no seu bolso e você não briga não, porque não vale a pena, eu vou pegar, recorrer. Então tudo isso é que a gente luta, Mauro, para conscientizar o trabalhador que a lei é para todos. O governo não pode simplesmente ir lá e pegar o dinheiro teu e ficar por isso mesmo, a não ser que o trabalhador queira permitir. Agora, Mário, é o seguinte, né? A remuneração do Fundo de Garantia é considerada uma das mais baixas, né, na remuneração financeira no país, né? E dessa ser tão baixa, os bancos se aproveitam, né? Dinheiro do Fundo de Garantia para o saneamento básico. Saneamento básico não, para as empresas que pedem emprestado para fazer saneamento básico. Dinheiro do Fundo de Garantia para a construção de casa popular, né? Ou mansões também, não é só casa popular, né? E a remuneração é considerada muito baixa. Se não me engano, você me corrija se eu estiver errado, me parece que é 3% mais TR. Isso é uma remuneração baixíssima. Em 2008, né, a UGT, juntamente com o instituto aí, da qual você é fundador e presidente, através de uma ação de iniciativa popular, entrou no Congresso. Essa ação foi patrocinada, né, recebida pela deputada Luísa Erundina, levada a plenário, aprovada em plenário. Essa ação dizia em que respeito dizia essa ação? Bom, qual era o objetivo desse projeto, na verdade? Okay. Qual era esse objetivo desse projeto? Isso daí foi um projeto de lei que propunha melhorias na lei atual do Fundo de Garantia para que houvesse menos confisco, porque, como você falou, o rendimento do fundo, ele rende 3% de juros ao ano, é a menor remuneração do mercado, mais a atualização monetária. E é importante destacar que a atualização monetária não é ganho, é você repor a perda gerada pela inflação para manter o poder de compra. Então, o ganho do trabalhador são os 3%. E naquele momento, o governo, desde 99, então já há 10 anos atrás, o governo já estava confiscando novamente. No passado nós tivemos os 4 planos econômicos, Bresser, Verão, Collor 1, Collor 2, que ele perdeu, mas ele já estava confiscando de outra forma, e até de uma forma muito inteligente. O plano Verão, o plano Collor, como exemplo, ele no mês de abril de 1990, ele confisca em um único mês 40% de rendimento. O que é o expurgo que começou em 99, que eu chamo de expurgo da TR, que atualiza monetariamente o fundo? O governo, de vez de aplicar um índice que repõe a inflação, ele põe um índice financeiro, que sempre é abaixo da inflação. Então ele come pouquinho. Só que esse pouquinho, nesses últimos 17 anos, o trabalhador perdeu 132% do que ele deveria ter. Para dar um exemplo aos nossos trabalhadores, um trabalhador que tinha R$10 mil em julho de 99, oficialmente hoje, em 10, nós estamos no mês de junho, ele tem oficialmente R$22 mil, estou arredondando. Mas se nós aplicássemos o INPC, que é um índice de inflação do IBGE, no lugar da TR, ele teria R$50 mil. Então ele perdeu R$28 mil nesses últimos 17 anos, e imagina que esse trabalhador seja demitido na empresa, sem justa causa. Que bom para a empresa, porque ela, de vez de pagar uma multa sobre 50 mil, que é a multa de 40%, que 40% de 50 mil dá 20 mil, então, repara, o trabalhador sacaria 50 mil de saldo mais 20 mil de multa, 70 mil. Ele vai sacar 22 mil mais 9 mil de multa. Então, ganha. Esse projeto de 2008, que foi aprovado na Câmara dos Deputados e seguiu para o Senado, corrigir essa falha na lei? Não, porque esse projeto, e só para reforçar, então, resumindo, além da questão do confisco, nós pedimos melhoria no rendimento, que o Fundo de Garantia dá lucro para o governo, que 50% do lucro, já que é o dinheiro do trabalhador que é investido, parte para o trabalhador, então uma série de mudanças. Esse projeto ele começou em 2008, como você citou, a deputada Luísa Erundina foi a relatora numa comissão parlamentar, e somente em 2015, então reparem, depois de 7, quase 8 anos, ele é aprovado na Câmara. Só que tudo que nós pedimos não foi aprovado. Então sai da Câmara um projeto totalmente deformado, onde tudo que nós pedimos não foi aceito.
e foi para o Senado e está parado no Senado. Então, o governo, o Fundo de Garantia para o governo é uma grande poupança para ele, inclusive, gerar dinheiro. Enquanto o trabalhador perdeu 132% nos últimos, de 99 para cá, o governo, que tem uma conta à parte chamada patrimônio líquido, essa conta cresceu quase 1000%. De 8 bilhões foi para quase 80 bilhões. Então, boa parte porque o governo confisca o dinheiro, o fundo dá lucro e quem embolsa o lucro é o governo. Nós vamos fazer um rápido intervalo, Mário, e eu quero que você volte exatamente desse ponto. Quem lucra com prejuízo do trabalhador é o governo. Voltamos já. E agora a gente vai falar da implantação do projeto que vai ser desenvolvido na região da Ilha do Bananal com os povos indígenas, aldeias lá dessa região. A ideia é levar mais qualidade de vida e esse projeto é considerado piloto, né? Uma integração aí com essa comunidade indígena. Assuntos, por exemplo, como nós já falamos aqui, o suicídio entre jovens indígenas, a falta de ocupação, a questão da educação e da saúde indígena também. A União Geral dos Trabalhadores vai dar início a esse projeto que é considerado piloto. Sobre esse assunto a gente conversa agora com o presidente nacional da União Geral dos Trabalhadores, o Ricardo Patá. Obrigado, presidente, pela presença aqui no Bom Dia Tocantins. Primeiro, porque a União Geral dos Trabalhadores vai desenvolver, né, esse projeto, essa atuação na área indígena lá na Ilha do Bananal. Bom dia. Bom dia. A UGT nasceu há 8 anos e para quebrar alguns paradigmas, para buscar alternativas de cidadania, seja onde for. E no caso específico, aqui em Tocantins, na Ilha de Bananal, nós temos um projeto, junto inclusive com uma central norte-americana, e agora firmaremos com o governo do estado, a possibilidade de capacitar os indígenas dessa região. É um projeto piloto, como você comentou, mas a ideia é fazer com que esse projeto capilarize no Brasil, onde nós temos quase 900 mil indígenas. Muitos deles em situação degradável, muitos deles numa situação muito ruim, não são nem considerados cidadãos, não têm a capacidade de observar o próprio local e o espaço que foi, em 1988, determinado como território indígena. Então a UGT veio no sentido de valorizar o meio ambiente e valorizar principalmente aquelas pessoas que contribuem muito com o meio ambiente, que são os indígenas. No caso da Ilha do Bananal vai ser com o povo Carajá. Com Carajás. Agora, o que levou à escolha do Tocantins e dessa nação indígena, do povo Carajá, e qual realidade vocês diagnosticaram lá para justificar certas iniciativas que serão desenvolvidas? Olha, nós estamos já algum tempo já fazendo um trabalho nessa localidade e percebemos o índice de suicídio, percebemos a falta de autoestima, percebemos que não há a necessidade do empoderamento dessas pessoas que habitam. Tem algumas pessoas com formação universitária, são discriminados quando eles vão para o mercado de trabalho. Então nós queremos, na realidade, valorizar o ambiente, o habitat dos próprios indígenas e fazer com que nós tenhamos aqui em Tocantins, por exemplo, um turismo que tenha a participação efetiva de todos aqueles que vão ser capacitados por nós. Nós temos uma Secretaria de Formação que está altamente qualificada para ajudar a construir um ambiente onde eles poderão ter a sua formação e poderão cuidar do espaço para nós todos, para os brasileiros. Isso é uma questão fundamental que é olhada pelo mundo. O mundo todo está de olho, continua de olho no Brasil. Agora, uma das questões aí de necessidades levantadas pela comunidade indígena está em relação à formação universitária, né? Mais da metade, 67%, e a maioria dos índios que foram ouvidos querem ter alguma formação universitária. No Tocantins, existem as cotas na Universidade Federal para os indígenas, para os índios. E aí eu te pergunto em relação à parceria, né? Porque existe já essa política de inserção do índio, mas aqui a gente vê um grande número, né? Um grande percentual de índios que gostariam de ter essa formação, que não tem acesso ainda. Há um abismo aí entre a educação indígena e a entrada no ensino superior e como isso pode ser trabalhado? Exatamente. E nesse caso específico também a UGT tem uma parceria muito grande em vários estados, e teremos aqui com certeza, com o mundo acadêmico, o mundo universitário.
E com certeza absoluta, esse abismo que você comenta, nós queremos diminuí-lo e possibilitar efetivamente a entrada por cotas, como já existe, mas que a pessoa entre e tenha a capacidade de compreender que é uma pessoa que é querida naquele ambiente, não discriminada. Então, nós construiremos, com certeza, com o mundo acadêmico, com o governo e com essa aldeia, a possibilidade efetiva dessas pessoas ascenderem, terem a compreensão do mundo universitário para poderem exercitar no seu ambiente, com mais informação e mais capacitação, a guarda efetiva daquela riqueza que é de todos nós. O que mais chocou a UGT em relação à realidade que vocês constataram lá na Ilha do Bananal? A pobreza, o suicídio, as pessoas a falta de autoestima, ou seja, são pessoas que estão praticamente jogadas. Realmente isso nos toca profundamente. São aquelas pessoas que merecem efetivamente toda a nossa valorização, porque valorizando o meio ambiente, valorizando o indígena, nós estamos valorizando o Brasil. Estamos de volta com o programa Ideias em Debate. Hoje o nosso entrevistado é o administrador de empresa, Mário Avelino. Mário Avelino é fundador, criador e administrador do Fundo Devido ao Trabalhador. O que significa o Fundo Devido ao Trabalhador? O Fundo Devido ao Trabalhador é uma organização não governamental que está questionando do governo as baixas taxas de juros pagas aos depósitos do FGTS. Além disso, denuncia também que o governo não fiscaliza. Muitas empresas se apropriam do dinheiro do trabalhador ao não depositar esse dinheiro nessa conta que é uma conta do trabalhador. Além do mais, o fato de pagar juros de apenas 3% ao ano é um prejuízo enorme para o trabalhador, porque esse dinheiro é o mais baixo rendimento de qualquer aplicação. Ganha quem com isso? Ganha os empresários, ganha o governo, que utiliza esse dinheiro do trabalhador, faz investimento a custo baixíssimo. Qual a alternativa? A alternativa é um projeto de lei que está dormindo no Senado, foi aprovado, modificado, houve grandes modificações, mas mesmo com essas grandes modificações foi aprovado pela Câmara dos Deputados, foi para o Senado, está lá até hoje dormindo e ninguém se mexe. Os senadores não querem realmente mexer nesse projeto, não querem dar prosseguimento, não querem dar andamento. Mário Avelino está aqui comigo, está falando sobre isso. E antes do nosso intervalo, ele estava falando o seguinte: o governo está ganhando às custas do trabalhador, do Fundo de Garantia do Trabalhador. Ganhando em que sentido, Mário Avelino? O dinheiro do Fundo de Garantia ele é investido em saneamento, em habitação popular, saneamento básico e infraestrutura. O mutuário do sistema financeiro, quando ele compra um imóvel financiado, que o dinheiro tem como financiador o Fundo de Garantia, ele paga juros em média hoje de 8% ao ano, enquanto o fundo paga para o trabalhador 3%. Então, repara, só aí tem um ganho de 5%, que é quase 2 vezes mais do que ele paga ao trabalhador. Esse excedente vai para uma conta do fundo que não é do trabalhador, ela pertence ao governo, é para pagar despesa. Mas se o Fundo de Garantia fosse acabar hoje, esse dinheiro ficaria com o governo. E quanto é essa conta hoje? 80 bilhões. Dinheiro gerado por vários fatores. Outra área que ganha... Vários fatores lucro obtido pelo empréstimo, pelo confisco, pelo empréstimo e pelo resultado desse empréstimo. A diferença desse empréstimo entre aquilo que ele paga ao trabalhador, 3%, e do que ele capta no mercado, é lucro. Que esse lucro não vai para o trabalhador. Não. Vai para uma conta reserva, como eu falei. Me diga uma coisa, Mário, se esse dinheiro, se o governo, se fosse um governo social, um governo justo, se esse dinheiro fosse para a conta do trabalhador, você acha que equilibraria esse resultado? Sim. Por quê? O governo sempre se defende dizendo o seguinte: não, mas aí ganha o mutuário do sistema financeiro, porque a prestação dele aumenta menos. Concordo. Só que o sistema financeiro ele financia imóvel para qualquer trabalhador, seja ele estatutário, rural ou autônomo, e o Fundo de Garantia só tem ele, o trabalhador seletista, ruralista e hoje o empregado doméstico. Então ele tem até uma vantagem, quando ele pede tem até um pequeno desconto. Mas repara, se o governo não confiscasse, porque a grande perda do trabalhador é o confisco na atualização monetária, que é fora os juros de 3%, é um rendimento mínimo. Então isso beneficia a empresa que paga uma multa menor,
o governo que está tendo um lucro maior ainda. Então, o Fundo de Garantia, ele foi, com relação ao projeto original de lei em 66, ele a cada ano vai sendo modificado, eu falo a cada ano, periodicamente, onde cada vez mais o trabalhador é prejudicado. O Fundo de Garantia, quando foi criado, ele tinha juros progressivos. Nos 2 primeiros anos de conta na mesma empresa eram 3%. A partir do 3º ao 5º, 4%. Do 6º ao 10º ano na mesma empresa, 5%. E a partir do 11º ano, ele tinha juros de 6% ao ano. Aí mudaram a lei e acabou isso. Hoje é sempre 3%. Depois vem uma outra mudança que beneficia as empresas. Você acha que no primeiro momento da criação do Fundo de Garantia houve ganho para o trabalhador? Ele tinha perspectiva de ganho ou perspectiva de equilíbrio, pelo menos? Mauro, na minha avaliação, uma das melhores coisas que ocorreu para o trabalhador em toda essa história trabalhista foi o Fundo de Garantia. Por quê? Porque antes, quando nós tínhamos a estabilidade, muitas empresas, antes dele completar 10 anos, ela demitia para não ter estabilidade. E ele pegava, recebia, se ele fosse demitido sem justa causa, para cada ano ele recebia um mês de salário. Mas se ele morresse, não recebia nada. Se ele pedisse demissão, não recebia nada. Hoje não, o trabalhador, se ele pede demissão, ele não saca de imediato, mas ele, uma hora que ele se aposenta, vai comprar um imóvel ou outras necessidades, ele pode sacar aquela poupança, é uma reserva. Agora, o que é mais importante? Graças ao Fundo de Garantia, que é um grande financiador de obras de habitação, de saneamento básico e infraestrutura, são milhões e milhões de empregos que foram gerados por essa poupança. Então, o Fundo de Garantia, ele tem um ciclo positivo, ele reabastece o mercado. O ano de 2015, o Fundo de Garantia injetou na economia mais de 120 bilhões que foram aplicados. Então, repara, se o Fundo de Garantia tem um rendimento justo, ele reaquece a economia. Então, nós estamos diante de uma política de anos e anos de tirar do trabalhador, e até em benefício também dos empresários, que eles são contra a multa, que é uma visão que eu digo míope. No dia que eles entenderem que o Fundo de Garantia é bom para o trabalhador, mas é muito melhor para o empresário, porque está gerando consumo, está gerando trabalho e renda, que é bom para o governo, que vai ter mais contribuição, então eu acredito que vai ganhar todo mundo, é o que eu digo. Mas, infelizmente, tem áreas políticas e econômicas que distorcem isso daí. Ou seja, Mário, na sua ótica, o Fundo de Garantia não deve acabar. Ele não é esse bicho tão ruim como parece. Ele é ótimo, é um bicho bom. É um bicho bom, mas ele deve ter regras diferenciadas, onde não cause tanto prejuízo ao trabalhador. Eu chamo, só para resumir isso daí, o prejuízo, eu chamo de roubo legal. Por que roubo legal? Porque as leis que foram criadas permitem o governo roubar o trabalhador. E por que eu falo roubar o trabalhador, que é tão agressivo? Porque se eu vou no banco e ponho uma poupança, ponho R$1.000, e depois de um ano esse R$1.000 virou 950, eu perdi 50. Então, que poupança é essa que eu ponho dinheiro e recebo menos dinheiro? E isso é o que acontece com o Fundo de Garantia. E como que o governo mete a mão? O governo mete a mão no fundo, porque as leis foram modificadas. O Fundo de Garantia, a lei foi excelente, a primeira lei. Só que ele foi modificando. O Congresso Nacional modificou isso. E, o governo apresentou propostas de mudança. Sim, e cada vez mais vai piorando para o trabalhador. Então eu chamo, sim. Atualmente nós temos um roubo. Uma coisa é a empresa não depositar, ela está fraudando, está prejudicando. Agora, uma coisa é eu pegar lá a poupança do trabalhador e tirar todo mês um dinheiro. Para o telespectador ter uma noção, de julho de 99 a junho de 2016, o governo confiscou 320 bilhões de reais. 320 bilhões de reais? Isso do rendimento do Fundo de Garantia. Do rendimento só do Fundo de Garantia, porque se eu falar de poupança tem mais 450 bilhões, é uma outra história, nós vamos falar de Fundo de Garantia. Então isso é um roubo, o governo rouba legalmente o trabalhador. Legalmente, e ele está na dele, porque as leis permitem que ele faça isso. Agora, pelo que eu entendi, além do governo se apropriar desse dinheiro, beneficia também os bancos, né? Porque os bancos recebem
dinheiro impresso a juros baixíssimos, que é de 3% ao ano, fazem investimentos e através desses investimentos em moradia, financiamento de moradia, eles ganham um lucro extraordinário. Mauro, eu não digo tanto que o banco com o fundo de garantia ele ganha, porque o fundo de garantia ele tem uma finalidade social. Então, quando a gente fala em investir em habitação, quando eu falei 8%, se nós compararmos, se você for num banco e fizer um financiamento diretamente, você vai pagar juros de no mínimo 15, 20. Então, o fundo de garantia, para o banco, ele pode ser por tabela. Agora, não é um ganho direto, não. Quem ganha mesmo é o governo. E as empresas que, quando demitem o trabalhador, vão pagar uma multa menor, porque é um saldo menor. O dinheiro não foi corrigido de maneira adequada. Não foi corrigido, às vezes, nem mesmo pelo índice da inflação. Isso aí. Então é o que eu digo, o mutuário ganha. Agora, Mário Avelino, essa questão do fundo de dinheiro do trabalhador, nosso programa está já no final, mas existe aí também, né, um tal de FIET-GTS, né, que é aquele financiamento, que é o dinheiro que as empresas pegam a juro baixíssimo, né, para investimento, aplicação na empresa, crescimento, desenvolvimento, você entendeu? E que agora também está sendo alvo aí de investigações, mas isso é um tema para outra hora a gente discutir. A questão do fundo de garantia, você acha que qual deveria ser, rapidamente, Mário, a medida a ser adotada para que o trabalhador não tivesse tanto prejuízo? É só voltar à lei original de 66. Porque ali ele punia a empresa com com a multa pesada, tinha um rendimento justo, a atualização monetária era uma taxa de inflação, o que não corroía a poupança. Então o fundo de garantia é só pegar a lei de 66 que criou e aí voltar à lei original. Pronto, está excelente. Resolvendo o problema. Ou seja, criaram uma excelente lei que com o tempo eles modificaram e transformaram no Frankenstein. À medida que foram modificando a lei, foram prejudicando o trabalhador e beneficiando só o governo. O governo, empresas também foram beneficiadas e os fraudadores, os maus empresários principalmente. Nosso programa chegou ao fim, Mário Avelino, mas eu quero dizer aqui a você, deputado, você, senador, foi eleito com o voto do trabalhador. Pense mais nesse detalhe, pense nessa poupança do trabalhador. Quando você não vota a lei que cria regras, né, não benéficas, mas regras justas para o trabalhador em relação ao fundo de garantia, você está prejudicando o trabalhador que votou em você. Está prejudicando a família do trabalhador que vai precisar desse dinheiro. Está prejudicando, se entendeu, o desenvolvimento até do próprio país, porque não criando regras justas, você cria, na verdade, é isso que o Mário Avelino acabou de falar, um Frankenstein onde apenas um é beneficiado, o governo. Né? Isso não é uma medida justa. Então, deputado, senador, olhe com mais atenção a questão do Fundo de Garantia. O trabalho incansável feito aqui pelo Mário Avelino, Fundo Devido ao Trabalhador, é um trabalho muito sério, um trabalho que deve ser olhado com bastante carinho. Né? Mário Avelino, muito obrigado pela sua entrevista, foi muito esclarecedora. A você que está nos assistindo, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.